Olá, Pedro, como estás? Tudo bem? Sim, senhora. Bom ano! Igualmente? Com muito equilíbrio. Sempre com Não é? equilíbrio. Sempre com muito equilíbrio. E não me venhas dizer, por favor, que agora não se podem usar saltos altos. Não pode nada disso, ser. nada disso. Ficam Nós- tão bem. Vais dizer que não gostas de ver, enfim, uma mulher assim com os saltos altos. É logo outra elegância, não é? Isso dou toda a razão. Eu acho que a questão aqui é darmos mais informações para as pessoas fazerem melhores escolhas, não é? Exatamente. Isso é o objetivo. Claro que sim. Nós tínhamos até, curiosamente, o ano passado, falado sobre isto, como também os saltos altos no caso das senhoras, e que muitas vezes já vemos pequeninas com o saltinho, é certo, mas sem exageros, claro, só a brincarem. Mas o que é certo é que existe este fascínio. Um fascínio que depois se repercute em estarmos quase todos os dias com saltos altos. E o que é certo é que os efeitos diretos e colaterais na coluna do nosso corpo podem ser muito complicados, não é? O que é que acontece então? É assim, para já temos a noção de que 72% das pessoas, das mulheres neste caso, não é? Usam saltos altos. Há uns anos atrás, 60% das mulheres usava diariamente. Felizmente, esta estatística tem vindo a baixar para os 40%, agora em 2003, foi a última vez que verificámos isso. Mas as alterações realmente que são provocadas com estas situações é o seguinte: o centro de gravidade da pessoa é alterado com o salto alto. Então, a parte anterior do pé é subcarregada. Toda a cadeia posterior da coluna também, então fica sob mais tensão em geral. Principalmente que zona? A zona posterior da perna. Os gêmeos, não é? E há um encurtamento do tendão de Aquiles. Portanto, isto, em termos musculares, com o passar do tempo vai tendo algum efeito. Mais importante é o quê? É saber que é o uso diário, contínuo, que provoca mais problemas. Mas também a coluna. Porque a coluna, o que vai acontecer é que vai haver uma anteversão da bacia, não é? Com o uso contínuo. Agora, se a pessoa usa de vez em quando, uma festa, Algumas horas. Exatamente. Não é? Não faz mal Não nenhum, sei, para a pois não. televisão, coisa assim, não faz mal Coisas nenhum. assim. Está ótimo, está Não ótimo. é? Em momentos especiais. Exatamente, Não é? sem dúvida. 10 sem horas, por exemplo, falar. 10 horas, já não Estou a sei, brincar. já não sei. Já é difícil, Pronto, nem ninguém, mas nem ninguém é aguenta. evidente que usar um pouco não faz mal. Claro. Mas quando começamos a usar em tempo demasiado, o que acontece é que vai haver um desgaste prematuro da coluna, das articulações. Começas a falar em coisas como os bicos papagaios, artroses. Com muito tempo podemos estar a falar de estenoses. Portanto, são situações que podem ser graves. Agora, é evidente que os sapatos altos não são a causa de todos os problemas de coluna. Claro. Que não são. Claro. Não é? Mas Tem a ver com exageros. se formos mais equilibrados, esse é o objetivo. Claro que sim. Exatamente. Muito bem, então, significa aqui também, para lá em casa terem essa noção, que efetivamente o que acontece é o posicionamento pélvico, não é? Exatamente. Tem a ver com o posicionamento pélvico, como falavas aqui, começa a ficar destruturado ou desequilibrado. Há uma anteversão. Portanto, quando nós, vamos levantar aqui, Sim. quando nós estamos saltos altos, eu geralmente não uso saltos altos. Costumas mas... Ai, não! Não, eu geralmente não não, sabia. Mas quando nós estamos saltos altos, o que vai acontecer é que para compensar o novo centro de gravidade, é que vamos fazer este posicionamento, não é? Muita gente diz que temos uma hiperlordose. Parece que as pessoas têm uma hiperlordose, que se usam muito os saltos demasiadamente altos, não é? Sim. Fazemos aquela curvatura exagerada na lombar. Exatamente. Pronto. Isso não será problemático se for, como estávamos a falar, uma Só festa, algum umas tempo, horas. um momento especial. Se for todos os dias, todo o dia, Vai já começar. pode começar a acumular. Em termos também do encurtamento progressivo do tendão de Aquiles, que isso pode causar outro tipo de problemas. E o que significa também que até mesmo os próprios músculos, se não estou enganada, os próprios músculos posteriores da perna podem começar a ficar também alterados, quando é um exagero, não é? Os estudos dizem-nos que cansaço muscular, artroses nos joelhos, fascite plantar, que é a parte de baixo do pé que começa a ficar inflamada, e, claro, problemas de coluna são tudo situações que acontecem. Outra Para situação... além de ser doloroso e, obviamente, as dores de costas não serem uma coisa Claro. nada agradável. Mas, Pedro, esta imagem que, por exemplo, estamos a ver, de facto é um estileto ou uma sandália que, naturalmente, não tem qualquer tipo de apoio, tem muito pouco apoio na parte dianteira do pé, não é? No caso destes meus, por exemplo, porque isto é uma curiosidade de todas as senhoras, as mulheres que nos estão a ver, obviamente, já se vê muito saltos que são bastante altos, mas que têm um bocadinho de compensação. Exatamente. E será mais
adequado, pelo menos? Sem dúvida, sem dúvida. Temos aqui um exemplo, não é? Que tem Esse também tem um alguma bocadinho. compensação, não é? Eu, por acaso, era para trazer um sem compensação. Que são muito bonitos também sem compensação, mas são um bocadinho mais agressivos para o pé, não é? Porquê? Porque nós, quando temos a compensação, podemos ter mais salto atrás, não é? Portanto, as senhoras que querem um salto muito alto, para estarem muito altas, não é? Então, o que nós ver podemos o mundo retirar... numa outra perspectiva. Sem dúvida. um dia hei de experimentar. Mas a mim dava-me jeito, Se quiseres agora já para o próximo programa. Tá bem? Então, retiramos o que está aqui à frente, cá atrás. Não é? O que nós sabemos aqui, e eu trouxe aqui só para termos uma noção, é que um salto de aproximadamente 3 centímetros... não, exatamente, 3 Esse centímetros será aqui. por aí 3, não é? É, mais ou menos. Vai sobrecarregar a parte da frente do pé em 22%. Portanto, vamos ter mais peso exercido na parte anterior do pé em 22%. Quando temos um sapato já mais como este, que tem alguma compensação também, já vamos ter uma pressão de aproximadamente 57%. E tudo o que é acima dos 8 centímetros, que estes dois já são 9 centímetros, este parece mais alto, não é? Mas não é por causa da compensação. Pois é. Portanto, estes sapatos exercem mais de 85% de pressão na parte dianteira do pé. Portanto, isto é só para termos uma ideia de que compensação é que o corpo vai ter que exercer em termos posteriores para compensar este movimento anterior. Claro. Não é? O que fazer então, Pedro, para não deixarmos de resistir a estes belos sapatos quando temos algum exemplo? O que é que podemos depois fazer? Há aqui alguma compensação que possamos fazer? Naturalmente ter em conta que devem usar durante algum tempo, não usar o dia todo, porque de facto isso ser muito uma difícil, situação, não é? Isso é uma situação que é tentar usar menos horas. Pronto. Sim. Agora alguém dirá assim, mas eu tenho reuniões o dia todo e tenho que ir de salto alto. Por exemplo, quem vai para uma reunião pode levar uns ténis no carro, pode usar uns saltos mais baixos a caminho e tentar sempre que possível ir trocar os sapatos. Sim. Pronto. Um sapato, mesmo que seja alto, deve ser o mais confortável possível. Portanto, isso é uma situação. Outra situação é alternar o tipo. Imaginem que 3 dias por semana tem mesmo que ser salto alto e não tenho pausas, não posso ter, por alguma razão. Então nos outros dias? Nos outros dias fazemos diferente. Claro. Outra situação, quando comprarmos os sapatos, tem que ser idealmente mais tarde durante o dia. Porquê? Porque mais tarde o pé é maior. Então Encheu ao longo do dia, obviamente. Então convém experimentarmos o sapato para que, se ele é desconfortável quando estamos sentados, então quando andamos sobre ele, pior ainda. E não há nada pior do que sapatos desconfortáveis. Acredito. Não há nada Pois, pior. eu não tenho muitos assim, mas é importante. Aqui, outra situação que é importante é o aperto à frente. Sim. Uma coisa que o aperto à frente pode causar, este não tanto, mas há uns, que, como a Ana Rita sabe, que são bastante mais apertados à frente. Sim, apertam o pezinho na parte frontal. À frente são joanetes, a sobreposição dos dedos, unhas encravadas. E é irreversível, não é? Quando no caso, por exemplo, de joanetes e essas situações... Sim, cirurgicamente é reversível, mas é mais chato do que alterarmos o calçado. Como é óbvio, são intervenções muito delicadas, não é? Se nós comprarmos sapatos mais largos, vai-nos ajudar a dar mais folga ali e ao pé não começar a moldar de uma forma errada. Mas outras situações, uma coisa que eu acho que é interessante mostrarmos é um alongamento que, ao mesmo tempo, podemos usar como alongamento da cadeia posterior, o gêmeo e o tendão daqueles, que é fundamental neste processo. Claro. Porque, como eu disse, quando há uma inclinação do pé, vamos levantar então, quando há uma inclinação do pé, o que vai acontecer é que a parte posterior, aqui o tendão daqueles, vai começando a encurtar. Então, uma maneira de nós vermos se o nosso tendão está encurtado demais é fazermos um teste muito simples que também serve de alongamento, que é o seguinte: pegar numa altura de cerca de 10 centímetros, que é o que nós temos ali embaixo, e o que nós temos que fazer é, o joelho tem que passar, para estar tudo bem, tem que passar a ponta do pé. Desde que fique igual ao passe, então está fantástico. Então, aqui está, e o meu joelho passa a parte anterior do pé. Se alguém fizer este teste e não passa, quer dizer que há um encurtamento do tendão. Portanto, o que é que faz então aí? Além de tentar reduzir a altura dos sapatos, ou tudo o que nós estamos a falar, menos vezes, alternar tudo isso, então o que tem que fazer é isto. Tão simplesmente, uma espécie de alongamento. Um minuto 3 vezes ao dia,
podem levar qualquer coisinha desta Nem para o trabalho. sabe o bem que lhe fazia. Exatamente, Não exatamente. é? Faz sentido, faz sentido. Então, Faz ou não faz sempre aqui sentido estas nossas conversas, Pedro. Devemos então ir mantendo isto. Primeiro fazer o teste, obviamente, que um bocadinho já vou fazer no intervalo, para saber como é que isto está. Mas sim, também tenho sempre em conta estas indicações e a prática de desporto também ajuda a compensar. Exatamente, o equilíbrio da coluna, a quiroprática ajuda também no equilíbrio da coluna, portanto, não vai ajudar no encurtamento dos tendões, mais o exercício, o alongamento vai ajudar isso, mas qualquer desequilíbrio pélvico da coluna que seja provocado por isso, ou por outras situações, uma avaliação de quiroprática faz sempre sentido também. Exatamente. Já estão a passar, também passaram os teus contactos para as pessoas que nos estão a ver, te procurarem para darem também a volta a esta situação. Estamos a ver também o teu site e Facebook também. Agora, o que é certo é que trabalhar o core é muito importante. E por isso mesmo, olha, antes do intervalo, vamos ter aqui uma demonstração e falar sobre como o exercício físico também nos ajuda nisto. Boa. Muito obrigada, meu querido Pedro.